Olá, um ótimo dia para você, Record News Rural no ar. E uma técnica bastante conhecida na produção de plantas frutíferas vem sendo utilizada por técnicos da Embrapa no cultivo de maracujá. O enxerto de mudas, unindo duas espécies de plantas, melhora a qualidade da fruta e ajuda a evitar doenças. Maracujá é uma das frutas mais queridas do Brasil, conhecida por seu sabor ácido e também pelas propriedades calmantes. Minas Gerais se destaca como um dos principais estados produtores da fruta, ocupando a 4ª posição nacional em termos de produção e área cultivada. Em 2023, a produção nacional da fruta enfrentou desafios significativos. A safra 2023-2024 registrou uma quebra na produção, com a produtividade média dos pomares variando entre 20 a 25 toneladas por hectare, uma redução em comparação às 35 toneladas alcançadas na safra anterior. Mas você sabia que a técnica de enxerto tem ajudado agricultores a aumentar a produtividade e a resistência das plantações? A gente tem um espaço onde a gente tira a semente do Passiflora foetida, né? E tem também o nosso pomar clonal, onde a gente tira o FP200. Aí a gente cresce essas duas mudas, deixa elas crescer no tamanho ideal, aí depois disso a gente vai e faz o enxerto entre as duas. É um aproveitamento em torno de 80% a 90%. O passo inicial é plantar as duas espécies que serão usadas em câmaras diferentes. Essa é a FB300, uma variedade híbrida de maracujá azedo desenvolvida com foco em alta produtividade. Ele é bastante utilizado por produtores comerciais. É aquele maracujá que geralmente nós vemos nas feiras e nos mercados. Já aqui, temos a espécie foetida, resistente às pragas e doenças como a fusariose. Quando as mudas estão prontas, é feito o enxerto manualmente. Primeiro, as funcionárias que são responsáveis pelos enxertos fazem um corte no topo do porta-enxerto, deixando um caule com cerca de 10 centímetros. Depois, é feito um corte vertical no centro do caule com 3 centímetros de profundidade. Elas pegam um ramo da FB300 com cerca de 10 centímetros de comprimento e 3 folhas pelo menos e encaixam na fenda do porta-enxerto. Colocam um clipe, garantindo um encaixe firme e alinhado. É uma pesquisa contínua de vários anos atrás, já testou várias espécies diferentes. Agora com a espécie Passiflora foetida, né, que deu uma, vamos falar assim, é uma popularizada, né? E também até pelo benefício, pela facilidade de produzir ela e as próprias vantagens que ela traz para o maracujá azedo, né? Então você tem todo o benefício da raiz ser resistente à fusariose e ter o fruto normal, grande, bonito, que você vai encontrar no supermercado. Luiz Carlos planta maracujá há 6 anos. Nesta parte da lavoura, temos a planta convencional, ou seja, que não sofreu nenhuma alteração. Aqui podemos ver facilmente a fragilidade da muda atacada pela fusariose. Os frutos ficam murchos, o que impossibilita a comercialização. Já nessa área, foram plantadas as mudas enxertadas. Aí está a inserção, né, a parte de baixo, o porta-enxerto e o enxerto, né? Isso aqui é uma espécie que não tem um fruto bacana, né? O fruto dela não é um fruto aproveitável. E essa aqui é uma espécie de fruto desejável. O enxerto no maracujá é uma técnica que está se popularizando. Além de proteger contra as doenças do solo, ela também garante frutos maiores e mais doces. É uma solução promissora para pequenos e também para os grandes produtores. Eu acredito que essa lavoura nova, se ela não morrer, eu acredito que ela vai ter uma produção aí maior do que a outra, principalmente na segunda safra, até de 50% a mais em produção. Então, se não morrer, vai ser muito bom para a gente, se Deus quiser. Com a técnica do enxerto, os produtores de maracujá conseguem unir resistência e produtividade, garantindo plantas mais fortes, maior longevidade e, claro, frutos de alta qualidade. Esse método promove uma agricultura mais eficiente e sustentável. Com o passar do tempo, você está encontrando esse problema hoje praticamente disseminado em qualquer lugar, né? A maioria dos locais que se planta,
mais cedo ou mais tarde ele acaba aparecendo. Por sorte, a gente tem essa solução, né, essa possibilidade que todos continuem plantando com bons resultados. E janeiro é a época de colheita da uva no Rio Grande do Sul. E a expectativa é de uma grande produção, o suficiente para ajudar a recuperar a economia do estado afetada pela enchente do ano passado. Nos vinhedos, muitos cachos estão maduros, prontos para a colheita. Nesta vinícola familiar em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o processo de produção do vinho vai desde a plantação da uva até a elaboração e comercialização das bebidas. Neste momento está sendo feita a colheita da uva. E aqui a gente vê uma bem conhecida, do tipo Merlot. Daqui a uva sai direto para a produção de vinho rosé. Mas quando amadurecer um pouco mais, vai servir para a produção do principal vinho da casa, o tinto, que é exportado inclusive para a França. Estamos com uma boa expectativa de produção de quantidade em uvas como Merlot e com produções menores em Chardonnay e Pinot Noir, que são as uvas principais para espumante e para alguns vinhos tintos e brancos. Mais da metade de toda a uva produzida no Brasil sai do Rio Grande do Sul. São cerca de 15 mil famílias trabalhando e a expectativa é produzir mais de 700 mil toneladas neste ano. Isso traz para o estado do Rio Grande do Sul uma grande capacidade econômica, porque aqui, além das famílias, dos empregos que gera diretamente, indiretamente temos muita indústria, muito comércio. Apesar das perdas ambientais, financeiras e humanas no estado, as chuvas de 2024 não prejudicaram o período de desenvolvimento das frutas na Serra Gaúcha. Não existiram perdas nos vinhedos e por isso que esse cacho ele está mais bonito, a qualidade também ela é muito boa em função de não ter tido problema com doenças. O movimento de turistas também está num momento de recuperação. Além da beleza da paisagem, os visitantes ainda podem degustar delícias da culinária local. Espetacular, recomendo assim, quem gosta um pouquinho de vinho e quer conhecer um pouco mais, ver como ele harmoniza com comida, vem aqui, é muito legal. Você com certeza conhece uma roça, né? E também conhece uma floresta? Agora imagine uma roça e uma floresta juntas no mesmo lugar, uma ajudando a outra a crescer. Esse ecossistema existe e é chamado de agrofloresta. Nele são cultivados alimentos livres de agrotóxicos. Planta que ajuda a planta. Uma criando a outra em um ecossistema de cooperação, onde alimento e mata fechada florescem juntos. Depois de uma breve conversa e uma xícara de café, lá fomos nós caminhar pelo sítio de mais de 150 mil metros quadrados. Um dia, isso tudo foi pasto. Com a chegada do casal Anderson e Angélica, a terra se transformou. Por um acaso, o Anderson foi acompanhar um amigo, um grande amigo nosso, até Brasília, e de lá ele viu uma propriedade no meio de um deserto, produzindo muita comida com floresta, né? Então ele viu caminhões e caminhões de comida saindo, de qualidade, alimento limpo e abundância. E aí ele ficou apaixonado, voltou falando nisso. Então a gente tinha um terreninho na cidade de 200 metros, lá no Polo Clube, e a gente começou a fazer essa transição de uma horta convencional para uma horta agroflorestal. E foi dando muito certo, né? Aqui a gente está há 7 anos, né? Fazendo esse trabalho de agrofloresta. E agora eu estou aqui no meio de uma horta. Aqui tem várias hortaliças, tem alface, tem chicória, tem coentro, mas aqui nessa horta que é bem diferente, também você vai encontrar bananeira, tem também aqui, ó, milharal, tudo junto e misturado. E poucos metros, um pouco mais à frente, você encontra essa área de floresta, mata fechada. Aqui no meio, inclusive, tem até alguns pés de café. Agora, para explicar o porquê dessa mistura, por que um é fundamental para a vida do outro, por que as plantas estão aqui se ajudando, o Anderson vai falar um pouco mais do que é agrofloresta. É isso, Anderson? É bem por aí mesmo, é uma bagunça organizada, né? E a agrofloresta nada mais ou nada menos do que a gente usar o conhecimento, a tecnologia que a floresta tem para se manter em pé, para a gente produzir comida. Então a gente usa plantas que crescem mais rápido, vão filtrar e dar condição ideal para a planta de baixo. Então você citou o milho, né? Cresce muito rápido, tem um período de ciclo aí de mais ou menos 3 meses. Ele precisa de muito sol.
Nesse meio tempo, ele está protegendo a luz para o açafrão, para o gengibre que está embaixo. Então a gente começa a criar consórcios, né? Que é o que a gente vê. Quando a gente vê na floresta, a gente não vê uma, duas espécies, vê N espécies e um baita de um prédio gigante de 12, 13 andares, cada planta ocupando um andar. A gente consegue produzir até 500% a mais do que a gente plantasse uma coisa só. Já estamos colhendo berinjela aqui. E aí que a gente estava falando da sucessão, né? Até a berinjela ficar nesse ponto, ela vai levar uns 3 meses. Só que a gente sabe que tem outras plantas que têm ciclo de vidas mais curto. Então, junto com a berinjela, já colheu o alface, já colheu a rúcula, já colheu a chicória, o almeirão. Então, eu já colhi essa galera e ficou a berinjela que está produzindo nesse momento. Aqui nesse metro quadrado a gente tem várias espécies. Várias espécies. A gente chega a colocar de até 20 espécies por metro quadrado. Das plantas rasteiras, logo chegamos à área das árvores maiores. E nesse outro ponto do sítio dá para ter noção do que deve acontecer em breve naquela área onde hoje tem muitas hortaliças. Aqui, essas árvores maiores acabam criando as outras espécies que vêm na sequência. Tem essa aqui, a gente mostra, olha só a altura dela. E ela acabou auxiliando essa outra aqui do lado, que também cresceu, e essa outra espécie ajudou o limoeiro. Uma foi criando a outra nesse ecossistema, nessa questão da agrofloresta. Na sucessão natural, uma planta cria outra. Até por isso que a gente fala, né? Tem essa nomenclatura que lá atrás as áreas de hortaliças são uma placenta, né? Que é onde começa a vida, onde uma cria outra, né? A gente novo trabalha ali com a hortaliça porque ela acaba rentabilizando pra gente, né? De forma um pouco rápida. E depois, quando a gente for envelhecer, com o tempo a gente já começa a colher o limão, onde eu não tenho que agachar para colher. Mais para igual ao alface, por exemplo. Isso. E aí, quando a gente já tiver mais velhinho, quem sabe, talvez sim, talvez não, a gente ter a possibilidade da comercialização das madeiras de lei. Mas o fruto mais precioso do sítio é o pequeno João. O menino de 6 anos já nasceu cercado do amor pelas plantas e com a missão de cuidar da agrofloresta no futuro. Conta pro tio o que você está comendo de bom aí. Pamonha. E aqui você gosta de qual fruta mais aqui da sua floresta? Tudo. Tudo? Qual que você mais come? Qualquer fruta. Qualquer uma? E você gosta de morar aqui no meio de uma floresta? Sim. É um modelo de agricultura, não é um reflorestamento, né? Então a gente tem a floresta onde a gente consegue tirar aí as produções para nós e para vender, comercializar, enfim, para todo mundo. E a média do preço da mandioca cai e tem o maior recuo em 11 meses. Os produtores vêm intensificando o ritmo da colheita e a comercialização da mandioca. Com a expectativa de preço caindo, o objetivo é capitalizar ou liberar áreas para outras culturas. Parte das indústrias continua em manutenção, o que diminui a procura. Nesse cenário de oferta bem acima da demanda industrial, os preços caíram nos últimos dias em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA, registrando a maior desvalorização semanal desde março do ano passado. Entre 13 e 17 de janeiro, a média nominal a prazo da tonelada de mandioca posta na indústria foi de R$ 645,11, baixa de 6,4% em relação ao período anterior e o menor valor desde outubro do ano passado. Em termos reais, a média desta semana ainda supera, em 10,3%, a média do intervalo equivalente de 2024. E a expectativa da safra da laranja 2025-2026 no cinturão citrícola do estado de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro é boa. As chuvas dos últimos meses apontam para um cenário mais positivo do que o registrado no mesmo período do ano passado. A pesquisa feita pelo CPEA mostra que os agricultores estão confiantes, mas que a safra 2025-2026 permanece incerta. Além do clima, outro problema tira o sono dos produtores, o greening. Para falar sobre essa situação, nós convidamos o engenheiro agrônomo e supervisor de projeto do Fundecitrus, Guilherme Rodrigues. Bom dia para você. Queria que você falasse sobre essa questão aí da incerteza, né? Apesar dos bons resultados possíveis aí, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Isso, a gente tem passado por um momento agora de restabelecimento das chuvas, outubro, novembro, dezembro. Nós tivemos aí a volta das chuvas
regularmente, em alguns desses meses até acima da média histórica. Janeiro a gente ainda não finalizou, mas até o momento a chuva agora já deu uma diminuída. Então a nossa perspectiva para a próxima safra ainda ela vai acontecer, ainda está muito cedo para dizer o que vai acontecer. Os trabalhos do Fundecitrus, que faz a estimativa de safra, vão se iniciar também nos próximos meses e lá em maio a gente vai ter o número de como vai ser a próxima safra. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como as chuvas de outubro e novembro ajudam nesse momento aí, esse final do ano passado, também o início desse ano, que algumas chuvas têm acontecido, quanto isso pode ajudar nesse processo aí da laranja. Sim, a chuva para o agro é essencial e a laranjeira não é uma exceção. Nós estamos no momento do enchimento da fruta dessa quarta florada, terceira e quarta florada, então é necessário que se tenha água para a gente ter um volume adequado, um peso da fruta, e com o restabelecimento das chuvas isso voltou a acontecer, tanto que nessa segunda reestimativa a safra subiu de 215 para 223 milhões de caixas, reflexo da volta das chuvas e também dessa quarta florada que foi uma quantidade atípica esse ano que nós tivemos, dessa florada mais tardia e que hoje está sendo também colhida no campo. Agora, uma das maiores preocupações é o greening, isso historicamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o quanto isso impacta nas produções, o quanto isso também dificulta a produção de laranja. Exato, nós estamos falando da pior doença que existe no citros, presente aqui em São Paulo, na verdade Paraná, Minas Gerais, Goiás, e está distribuída na verdade no mundo todo. E é responsável por praticamente dizimar algumas citriculturas, como por exemplo da Flórida, que nós estamos vendo uma queda de produtividade muito alta. Aqui em São Paulo não é diferente, nós medimos isso também enquanto Fundecitrus, todo ano nós fazemos um levantamento e a incidência do greening hoje na média está em 44%, é uma média do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro. Algumas regiões, como por exemplo Limeira, a incidência já bate 78% das árvores contaminadas, enquanto também tem regiões como por exemplo Triângulo Mineiro, a região de Frutal, que tem 0,1%. Então nós temos os extremos, mas é uma doença realmente que preocupa. Muito do nosso esforço é feito em cima disso, de como manejar muito bem essa doença e o inseto vetor que transmite a doença. Esse é o nosso principal foco aqui das pesquisas do Fundecitrus. Agora, por que tem essa grande diferença de um lugar para o outro? Por exemplo, 70% em um lugar, em outro lugar já não tem quase nada. Explica um pouquinho para a gente. Para entender melhor isso, a gente precisa colocar aqui no patossistema da doença. O que é isso? Então você tem, de um lado você tem a doença, que é a bactéria, de outro lado você tem o inseto vetor, que é o psilídeo, e aqui você tem a planta, é o tripé. E o clima influencia todas essas coisas. O clima vai interferir na biologia do inseto, vai interferir na multiplicação da bactéria e também vai interferir na laranjeira. Então, o que acontece à medida que nós caminhamos para o norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro? A temperatura aumenta e essa temperatura excessiva, acima de 33, 34, 35 graus Celsius, durante várias horas do dia, ao longo do ano, isso restringe a multiplicação da bactéria. Então, lá eu tenho menos bactéria. Se eu tenho menos bactéria, o inseto ele adquire menos essa bactéria e, consequentemente, transmite menos essa bactéria. Agora, a hora que a gente olha essa região central do estado de São Paulo, região desde o sudoeste, né, Avaré, Araraquara, Matão, Limeira, Porto Ferreira, todo esse miolo do estado de São Paulo, a condição para o psilídeo, para a bactéria, para a laranjeira é excelente. Então, todo mundo gosta dessa região, por isso as incidências são muito altas. Agora, com essa mudança extrema de clima que a gente tem observado no mundo todo, com certeza isso também impacta nessa questão do greening, né? Impacta, e nós já vimos isso nesse ano. Então, a doença ela vinha crescendo numa velocidade, então ela saiu de 24% para 38% 2 anos atrás e de 38% para 44%. Então, nós esperávamos um crescimento muito alto nesse ano de 2024, não esperávamos ter 44%. Se nós seguíssemos as projeções, era para termos mais de 50% da doença. Agora nós tivemos menos, cresceu, mas cresceu abaixo do esperado. Por quê? Clima.
Então o clima já começa a impactar não só nesses extremos de temperatura alta, mas em outras regiões do estado de São Paulo, nós já vemos o efeito na doença. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas queria que você reforçasse um pouco para os produtores o que é necessário ser feito para evitar ou até diminuir a incidência do greening nas plantações. Perfeito. O manejo do greening começa primeiro com uma escolha da área de plantio. Se eu vou iniciar um projeto, é importantíssimo que eu escolha muito bem a minha área, isso é, áreas onde a doença está em baixos níveis ou sem doença nenhuma. Agora, o segundo passo é eu plantar mudas sadias, mudas de viveiros certificados. Então eu garanto a sanidade da minha planta. Agora que eu plantei a planta, existe uma série de recomendações de manejo para você proteger essa planta contra a infecção. Só lembrando, o greening é uma doença que não tem cura, então eu preciso proteger minha planta contra a chegada do inseto. Então aí nós temos controle químico, controle biológico, com diversos produtos. Nós temos hoje uma pesquisa já de 4 anos com um produto repelente à base de caulinha, um cal processado específico para a agricultura, que a planta fica esbranquiçada e, consequentemente, o inseto ele acha menos, encontra menos a planta para se alimentar e, consequentemente, passar doença. É necessário que se faça esse manejo em conjunto, junto com os seus vizinhos. Também tem um manejo regional, que é você ver todas as plantas que estão doentes em volta da sua propriedade e agir nesses locais. Então tem uma série de ações que o produtor pode fazer e o Fundecitro está à disposição para passar também. Agora, voltando a falar sobre o cenário positivo, eu queria que você falasse que, além das chuvas, quais são os principais pontos que deixam esse cenário positivo, apesar das incertezas que a gente está falando aqui, questão de doença, questão climática, mas o que deixa também o cenário tão positivo assim, que deixa os produtores tão confiantes, além, é claro, das chuvas? Sim, hoje o manejo da doença ele está muito bem estabelecido. Essa doença chegou para nós aqui em São Paulo em 2004. Era uma doença que se conhecia muito pouco, apesar de já estar em outras regiões do mundo, mas chegou para nós aqui no nosso quintal e a gente foi aprendendo com essa doença, aprendendo a lidar com toda a situação. Então hoje o manejo da doença está bem estabelecido. Nosso principal desafio, além da doença, claro, é o clima. E o clima nós não temos muito controle. Então, o que o produtor tem feito? O máximo de controle que ele pode ter, como por exemplo o uso de irrigação para suprir essa falta de água de chuva, ele tem colocado. Então, no passado nós tínhamos 3% da área irrigada, hoje nós temos mais de quase 40% da área citrícola já irrigada. Isso garante ali uma quantidade de água necessária para as plantas produzirem e fixarem seus frutos. Mas nós também dependemos de temperatura. Temperaturas muito altas fazem com que aquele frutinho recém-formado ele seja abortado, ele caia. Então, por isso que ainda é cedo para dizer o que vai acontecer. As floradas que nós estamos vendo no campo, elas estão pegas, mas a gente ainda depende do clima para saber o que vai acontecer até o momento da colheita. Agora, mesmo com esse cenário de incerteza, claro, por conta dessas questões todas que a gente está falando aqui, se realmente for um ponto bom, um momento bom, uma temporada boa para os produtores, isso também impacta na questão das exportações, isso impacta também na economia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, São Paulo é o maior produtor de laranja do mundo e o maior exportador de suco de laranja do mundo. Então, a nossa produção, boa parte dela, ou a maior parte dela, é voltada para virar suco e esse suco vai ser exportado e trazer divisas para o nosso país, para o nosso estado. Então, o tamanho da safra vai impactar, consequentemente, no nosso volume de oferta para abastecer o mundo. Só lembrando, a gente tem um cenário meio complexo. Por um lado, a Flórida tem diminuído muito a sua produção, então abre mais espaço. Por outro lado, isso também não é de todo bom para nós, porque abre mais espaço para a concorrência de outras bebidas. Então, o suco de laranja sofre também com essa questão de concorrência de outras bebidas no consumo, tanto aqui quanto mundial. Agora, fala um pouquinho para a gente, que bebidas seriam essas aí, as concorrentes do suco de laranja? Olha, você tem uma série de isotônicos, águas gaseificadas com diversos tipos de sabores, você tem os energéticos. Então, esse mercado de bebida
Nós não estamos falando, na verdade, necessariamente de trocar um suco por outro, mas trocar um suco por essas outras bebidas que aí tem uma diversidade muito grande. Você falou um pouquinho agora sobre os Estados Unidos. Essa questão do clima também impacta a produção deles em si, de uma forma geral, ou não? Eles têm uma questão que nós não temos, que é a presença de furacões. Então, essa questão de temperatura não é tão nítida lá para eles quanto é para nós, mas, por outro lado, a doença lá está num patamar muito mais alto, muito mais agressivo. A quantidade de insetos lá é muito maior. A dificuldade de se formar um pomar na Flórida hoje é muito maior do que aqui para nós. E, além de tudo isso, eles têm também a temporada de furacões que acabam por danificar a produção, estragar plantas e uma série de prejuízos. Os Estados Unidos buscam com a gente aqui no Brasil, não sei, isso é uma pergunta assim mais de curiosidade mesmo, buscam com a gente essas possibilidades de resolver o problema com a doença, eles trazem daqui para lá, por exemplo, exportam daqui para lá esse conhecimento de como tentar regular um pouco mais, porque como você disse, a situação lá não é tão favorável assim para você criar aí um pomar? Sim, existe um esforço mundial para o controle dessa doença. Então, o Fundecitrus faz parte de um projeto que abraça Estados Unidos, Europa, Austrália. Nós temos diversos parceiros distribuídos no mundo na busca por soluções contra essa doença que é terrível, que não tem cura. Então, sim, nós aprendemos com eles, eles aprendem conosco e existe essa troca de informações para a citricultura mundial encontrar uma solução. Agora, em relação à Europa, queria que você falasse um pouquinho sobre também o pessoal da Europa. Eles têm uma produção grande de suco de laranja ou isso fica restrito, por exemplo, a países da América do Sul, a países como os Estados Unidos, onde o clima é mais favorável para a produção ou também se expande aí para o mundo como um todo? Boa parte da produção de suco de laranja do mundo está no Brasil. A Europa tem cultivo de citros, por exemplo, Espanha, Portugal, Itália, mas é mais voltado para tangerinas. Então é um consumo diferente, é aquela fruta que você vai comprar no mercado. E a Europa é o nosso principal mercado consumidor de suco de laranja brasileiro. A Europa e Estados Unidos são as nossas maiores demandantes de suco. Então eles têm essa questão de frutas, mas mais voltado para tangerinas e o Brasil abastece eles com suco de laranja. Guilherme, eu queria agradecer a sua participação aqui no Record News Rural. Muito importante a gente falar sobre todos esses assuntos, deixar claro para os produtores e também para os consumidores toda essa questão, principalmente do greening, em relação também à safra que vem por aí. É claro que são muitas incertezas, a gente não pode dar tantas confirmações assim, mas é sempre importante a gente trazer esses assuntos porque deixam o consumidor e o produtor um pouco mais tranquilos. Já queria agradecer a sua participação com a gente aqui no Record News Rural. Tá ótimo, nós que agradecemos, estamos à disposição e o Fundecitrus caminha ao lado do produtor. Assim que nós fazemos as pesquisas, tivermos os números, a gente vai sempre atualizando vocês e todo o setor. Fechado, muito obrigado e até a próxima. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. A gente te espera amanhã. Até uma próxima.